Boa noite, gente. Graça e paz. Vamos iniciar, vamos ver as pessoas entrando aí. Esperar o convite do irmão Carlos aparecer. Já vou mandando um abraço aí pro pessoal do Grupo Batista. Dizer que eu amo vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro. Cadê você, irmão? Ver se eu consigo colocar aqui. Ele já vai entrar, já vai entrar. Gente, tô nervosa aqui, tá? Mas é pra honra e glória do Senhor. Vou dando boa noite pra vocês até o irmão entrar. Paz, irmão Batista José. Só vou dar oi, vou dar boa noite pra quem dá oi pra mim também, tá? Só mais um minutinho aí, gente. O irmão está chegando. Aê, agora sim. Agora vamos incluí-lo aqui. Esperar o irmão entrar aqui. Graça e paz! Tá conseguindo me Graça e ouvir? paz, Deixa eu ver se assim graça fica e melhor. paz, irmã Keila. Estou te ouvindo bem, Tá me ouvindo bem? Que bom! perfeitamente, perfeitamente. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, tá? Honrada aqui.
em poder estar levando o evangelho para as pessoas e contando com o seu conhecimento, com o seu auxílio, ok? Satisfação é toda minha de poder prestar essa condição de levar um pouco desse conhecimento às pessoas e espero que todas as pessoas que acompanharem a live nessa sua íntegra possa agregar o máximo de conhecimento possível. Espero ser útil, né, aos irmãos de algum modo, direto ou indiretamente, na busca da compreensão desses tão complicado, podemos dizer assim, 5 pontos do calvinismo que nós iremos tratar. A satisfação é toda minha e desde já quero mandar a graça e a paz a todos, uma boa noite a todos que estão participando e que vão entrar no decorrer da live. A satisfação é imensa e o prazer é todo meu. Então tá, vamos começar então falando um pouquinho da tua editora, das tuas obras, antes de iniciar os 5 pontos. Bom, a editora Educação Cristã é uma editora que Deus tem colocado no meu coração para trabalhar já há algum tempo e Deus tem sido muito, muito bom no sentido de que muitas pessoas têm publicado suas obras em nossa editora e temos obras para serem publicadas já nesse mês, novas obras. Em breve também estarei lançando a segunda edição da Teologia Sistemática por minha autoria. Será meu 8º livro e espero publicar tantos outros livros. Tem algumas já situações onde nós temos o convite para lançar esses mesmos livros tanto em espanhol para atender um público de linguagem latina, podemos assim dizer, como também futuramente para o inglês, onde nós temos aí algumas parcerias com algumas instituições do Reino Unido e assim, permitindo Deus, se assim Deus entender que é bom, no próximo ano nós teremos aí esses lançamentos aí, tanto em versões em espanhol, como também em versões em inglês. E as minhas obras, a primeira obra que tive a oportunidade de escrever foi a obra Quando Não Somos Culpados, onde eu falo a respeito do sentimento de vitimismo. Não é uma obra, podemos assim dizer, teológica, mas devocional, história de Israel, história da igreja, hermenêutica, cacos de telha, também a teologia sistemática que nós publicamos, Anjos, sua doutrina e fundamento, que será lançado agora esse mês, e também nós lançamos a obra Calvinismo e Arminianismo, que a irmã teve a oportunidade de receber e acredito que leu. Essa obra é uma obra onde o intuito principal não é defender uma tese, embora eu seja calvinista, mas entendo que mais importante que apresentarmos teorias teológicas referente a Calvino, quem quer que seja, mais importante é nós apresentarmos sempre Jesus Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé, e, acima de tudo, levar o conhecimento para as pessoas, pois eu sempre coloco como uma evidência muito, muito notada de que muitas pessoas, elas, ainda mais nos dias de hoje, né, com o modismo que ocorre, muitas pessoas afirmam determinado posicionamento teológico, porém não têm ideia nenhuma do que realmente crê, do que realmente acredita. Se você for falar para uma pessoa, por exemplo, que se diz calvinista e perguntar para ela quais são os 5 pontos do calvinismo, ela não vai saber te dizer quais são os 5 pontos do calvinismo, mas vai dizer para você que é calvinista. É aquela velha história, né? Quando alguém fala ser calvinista, eu sempre procuro fazer o seguinte: a questão é, me dê 5 minutos de conversa com essa pessoa para saber se essa pessoa sabe o que é Calvino. O mesmo para São Tomás de Aquino. A pessoa diz, eu conheço São Tomás de Aquino. Me dê 5 minutos para conversar com a pessoa e eu saberei se realmente essa pessoa conhece as obras de Tomás de Aquino ou não. Então, o intuito da obra Calvinismo e Arminianismo foi justamente levar informação, o que é o calvinismo, o que é o arminianismo, e além dessas duas vertentes principais da teologia, citamos algumas outras como extremos de hipercalvinismo, amiridianismo,
e metodismo calvinista, enfim, uma série de situações que envolve o espectro tanto do calvinismo e animismo dessa obra, que é inclusive a obra que eu tenho aqui, que é essa obra aqui, ó, essa obra maravilhosa, Aqui, e ó, tá espero, aqui, e espero tá aqui. lançar uma segunda edição, aí sim falando mais referente ao pensamento de Calvino propriamente. Mas o intuito dessa obra foi mesmo levar informação para que as pessoas conheçam o que é uma coisa, o que é outra coisa, para aí sim defenderem seus posicionamentos, terem condição de defender aquilo que acreditam. Ok, então vamos começar. Primeira pergunta, antes dos 5 pontos, qual é a origem do calvinismo? Como começou os 5 pontos? De onde surgiu isso? Lembrando que o pessoal aqui que está Olha, assistindo não faz ideia, né, do que significa. é bom. É, a pessoa de Calvino, ela é um tanto muito obscura, né? Haja vista porque Calvino ele foi um grande estudioso e os seus estudos levaram a ele criar ou defender inúmeros posicionamentos, tá? O termo em si não vem diretamente de Calvino, não foi diretamente Calvino que estabeleceu, ou eu criei o calvinismo, não. O pensamento ou a estrutura calvinista, ela foi desenvolvida muitos anos depois, inclusive, da sua morte, onde muitos de seus alunos, antigos seguidores, para defender o posicionamento calvinista que imperava na igreja do período da Reforma, podemos assim dizer, entre o século XV, XVI, XVII, onde o calvinismo era a primazia nos ciclos teológicos da Europa, e, consequentemente, surgiu uma ideia, um novo pensamento que confrontava diretamente os pensamentos de Calvino e sua teologia. E, em função disso, foi desenvolvida essas teses, esses pontos principais, para ser uma contraproposta ou uma defesa do pensamento calvinista contra, principalmente, o que foi considerado no Sínodo de Dort a heresia de Armínio, ou de Jacob Hermann, como era conhecido, que na forma latina se tornou Armínios, da qual nós conhecemos nos dias de hoje. Então, em poucas palavras, para não sermos tão técnicos e não sermos tão profundos, para não confundir a mente, talvez, de algumas pessoas, para sermos bem simples e bem direto e objetivo, então, esse processo se deu em função dessa necessidade de apresentar uma contraproposta referente a um pensamento que estava se, digamos, crescendo, buscando autonomia no ciclo europeu, que era o arminianismo, e neste sínodo de Dort foi o arminianismo considerado heresia e estabelecido os 5 pontos de Calvino ou 5 pontos calvinistas. Então, não vem diretamente dele, não é ele que proclama o calvinismo. O calvinismo ele vem em função de uma necessidade da igreja de defender o posicionamento da igreja medieval, da igreja reformada, contra a heresia principal que estava sendo difundida por Jacob e Arminius, não diretamente Jacob e Arminius, mas pelos seguidores de Arminius, como é conhecido na história como os remonstrantes. Então, houve esse conflito teológico, podemos dizer assim, de vários meses, onde muitas pessoas participaram, e aí foi considerado o arminianismo uma heresia. E, infelizmente, essa heresia foi abraçada por um nicho da igreja cristã do mundo atual, né? Podemos assim dizer que funcionou para algumas religiões cristãs no sentido de que muitas pessoas acabaram se deixando levar pela forma fácil de seguir a Cristo, baseando seu pensamento em Armínio. Certo. Então vamos para o primeiro ponto. Depravação total ou incapacidade humana. Bom, os 5 pontos de Calvino, ou os 5 pontos do calvinismo,
ele é um tanto interessante porque ele é muito claro e muito original na resposta a questões da fé, e principalmente da fé reformada. É incrível nós observarmos que alguns segmentos religiosos, eu acho até uma palavra que não combina, mas infelizmente é a realidade do nosso, principalmente do nosso país, segmento religioso, e infelizmente, como eu disse na minha palavra anterior, o cristianismo, ele se transformou, foi transformado, na verdade, ele não se transformou, ele foi transformado num nicho de negócio onde para o pensamento arminiano era mais conveniente. Não é à toa que a maior igreja que nós temos, podemos dizer assim, cristã em nosso país, é uma igreja pentecostal e é uma igreja arminiana. Por quê? Porque é maior. É aquilo que eu sempre digo. Se você colocar no YouTube um canal onde você apresenta um conteúdo para as pessoas rirem, esse canal vai crescer de forma muito rápida. Mas se você colocar no YouTube um canal onde traz conhecimento, vai ser muito penoso esse canal crescer, porque é conhecimento. E, infelizmente, o nosso povo não está muito interessado no que é bom e no que é verdade. Não é à toa que o nosso país está como está. Não é só por conta de políticos de Brasília. Está no bojo da sociedade, infelizmente. E aproveitando que é 7 de setembro, eu, conversando hoje com um amigo, disse que o Brasil, ou o país, ou o povo, ele se tornou independente de Portugal para ser dependente daquilo que eles mesmos aprenderam com os portugueses. Ou seja, não mudou nada. O Brasil continua esse país maravilhoso que a gente observa. Enfim, e a depravação total ou incapacidade total do ponto calvinista é o pensamento de que entende que o homem, o ser humano, ele não tem condição nenhuma de abraçar a fé se esta não lhe for concedida por Deus. E nós cremos assim. O homem, ele não tem condição alguma de se entregar a Deus se Deus não conceder este dom maravilhoso da fé. E nós sabemos na palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé, como nós também sabemos em Paulo, é um dom. E quem dá o dom é Deus. Diferentemente de alguns teólogos muito conhecidos que tiveram a audácia de dizer que o dom da fé não é de Deus. E eu nem quero citar esse teólogo, até porque não é o caso, não é importante para nós. Não vale a pena. Mas muito conhecido no meio pentecostal. Então, o dom da fé é um dom que vem de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, logo, quem convence, quem tem o poder de transformar o homem é Deus. Se Deus assim quiser, ele faz aquilo que lhe apraz. A sua vontade é soberana. Não descartando, evidentemente, nós vamos falar na sequência mais adiante, não descartando o fato de que nós temos a nossa responsabilidade, e que também é importante citarmos isso. Então, a depravação total é a tese de que defende a opinião calvinista, onde julga o fato de que o homem ele não tem essa capacidade. E nós observamos isso, os irmãos que me acompanham já sabem, eu procuro sempre usar a Bíblia para colocar o meu pensamento como uma evidência clara. E nós observamos desde o início que sempre foi assim. Nós observamos que não foi Abraão que chegou-se a Deus, foi Deus que chegou a Abraão. Nós observamos também que quando Jacó, né, foi ter com Isaque, seu pai, após sua mãe ter ouvido de que Isaque iria abençoar Esaú para que esse pudesse preparar uma caça, se você observar o texto, você vai observar que Jacó, né, quando ele entra no recinto, no lugar de Esaú, e Isaac o questiona, nossa, mas tão rápido você já conseguiu essa caça e tudo mais? Se você observar a resposta de Jacó, você vai observar que Jacó fala o seguinte, olha, foi rápido porque o seu Deus fez com que ela viesse até a mim. Então você percebe que o próprio Jacó não tinha esse relacionamento com Deus, porque senão ele falaria o meu Deus, o nosso Deus, mas o texto é taxativo, ele fala o seu Deus, ou seja, o Deus de Isaac, né?
Então, foi uma coisa onde Deus escolheu, Deus determinou. E para nós, o primogênito sempre é aquele que sai primeiro do ventre da mãe, para nós. Mas para a medicina, o primogênito não é o que sai primeiro. Para a medicina, o mais velho ou primogênito é aquele que sai depois, porque ele foi ovulado primeiro. E quando ele é ovulado, o outro empurra ele. Ou seja, Jacó era o primogênito desde sempre e não Esaú. Então, nós temos essa concepção de que Esaú era o primogênito, mas já estava definido que era Jacó. Então, o homem ele não tem essa condição, o homem ele não tem essa capacidade. Dizer que nós, pecadores que somos, temos a capacidade de nos entregar a Deus de livre e espontânea vontade é um equívoco teológico grande, onde, infelizmente, as pessoas têm entendido de forma precipitada e feito com que as pessoas negligenciassem o fato de que elas, sem Deus, não são nada. E nós, sem Deus, não somos nada, absolutamente nada. A razão de tudo é Deus. Então, a depravação total, ela ensina esse posicionamento. Ela nos coloca no nosso lugar de dependentes de Deus. Ela coloca o nosso lugar de sermos dependentes da soberania e da vontade de Deus. Mas isso não exclui, em determinadas esferas, a responsabilidade que esse ser tem diante das suas escolhas e das suas opções. Certo. É incrível, né, como as pessoas têm dificuldade de entender o miserável homem que sou, né? Inclusive eu tive muita dificuldade em admitir, mesmo cristã, eu achava que isso era algo muito pesado, sabe? Não, eu sou uma moça cristã, eu não tenho essa depravação toda, sabe? Até o Espírito Santo me mostrar sim como eu era podre, como eu sou podre sem a presença do Senhor. É interessante, irmã Keila, que o, o mesmo Deus que dá, confere, presenteia com o dom da fé, e aí é uma coisa que muitas pessoas também, é claro que não é a temática da live, eu falei da questão do dom da fé, eu sou continuista, sou calvinista e sou continuista. Eu Digamos que também. eu não seja, digamos que eu não seja nenhum Wayne Grudem e gostaria muito de ter 5% do conhecimento que Grudem tem, que para mim é um dos grandes teólogos da atualidade, junto com o ex-Bento XVI, né, Joseph Ratzinger, que é considerado também um dos grandes teólogos da atualidade, sempre foi um grande teólogo, apesar de católico, claro, mas reconheço o trabalho de Ratzinger, seria uma honra ter 5 minutos de conversa com ele. Eu entendo que esse dom da fé, eu tenho inclusive no meu canal uma palestra que eu dei na cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde eu falo sobre os dons. Infelizmente não gravou-se toda a aula, e eu disse categoricamente que ou você tem o dom de Deus ou você não tem. Não tem essa coisa que acontece muito em alguns meios religiosos, onde a pessoa fala assim, eu tenho o dom de línguas. Beleza, se você falar em inglês com ela, ela não vai entender. Então ela não tem dom de língua coisa nenhuma, porque ela atrela o dom de língua às línguas espirituais somente. E você percebe que nas igrejas, algumas, né, igrejas neo e pentecostais, ou movimento carismático, eu inclusive faço uma crítica, você não observa o culto da busca do dom da fé, ou o culto da busca do dom do conhecimento, ou o dom do discernimento. Você só vê o culto da busca do dom do Espírito de falar em língua estranha. Né? O que impera é a língua estranha. A evidência de que a pessoa ela é transformada é falar em língua estranha, o que para mim é ridículo, né? Infelizmente. Então, o mesmo Deus que confere o dom da fé é o mesmo Deus que confere o dom de você ter o conhecimento. E do mesmo modo, o dom do discernimento, do mesmo modo, o dom da sabedoria. E você desenvolve isso. Deus lhe confere e você desenvolve. E só que para que você possa desenvolver, é uma busca constante. É uma busca constante. E quem nos alimenta a ter essa busca constante? É o próprio Espírito Santo que habita em nós. Ele é o combustível que nos faz seguir adiante em busca da verdade. Você não vai buscar a verdade que é Cristo se você
tem o pensamento de que, não, eu tenho condição, eu aceito Jesus, né? Aquela coisa, quem quer aceitar a Jesus hoje, né? Vem aqui à frente. E as pessoas levantam a mão, elas aceitando a Jesus, e se esquecem também da passagem, que não somos nós que amamos a Ele, mas Ele é que nos amou primeiro, né? É Ele que nos chamou, é Ele. Na verdade, a carne ela não se dobra a Deus, mas é o Espírito que faz ou que adora a Deus. Não é a minha carne. A minha carne ela não tem serventia desde o ponto em que ela se corrompeu no Éden, né? Desde o momento em que ela entendeu que deveria seguir um caminho oposto ao que Deus estabeleceu. E muito se vale disso, ou contra isso, o fato de que deu margem a um possível teísmo aberto ou uma teologia do processo, onde as coisas vão sendo evoluídas gradativamente, ou que Deus, infelizmente, deu corda, como se a Terra fosse um relógio, Deus desse corda e deixasse a Terra seguir o seu próprio caminho, e nós não cremos assim. Nós cremos na atuação de Deus, nós cremos na soberania de Deus, nós cremos de que Deus ele escolhe, ele transforma, ele faz o que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. E isso se evidencia em todas as esferas da nossa vida. A editora, por exemplo, que nós falamos no início, eu nunca pensei. Eu sempre escrevi. Inclusive, o meu primeiro livro foi baseado em uma situação real que eu vivi e que a forma de eu vencer essa crise, digamos, existencial da época foi colocar em palavras. Eu sempre li e sempre escrevi, mas nunca publiquei. E Deus criou os caminhos para que a editora se tornasse real. E temos aí livros publicados tanto no Brasil como fora do Brasil. Inclusive, quero mandar um abraço ao Reverendo Batista, que nós falamos recentemente, ele publicou conosco. Reverendo Geu, de Moçambique, meu amigo Abraão, de Londres, Mauro, de Portugal, Gabriel, da Espanha, enfim, Aurélio, do Canadá. Então, Deus ele sabe o que faz no momento certo, né? E eu louvo a Deus porque ele te selecionou, ele deu esse dom, ele conferiu esse dom e você faz o uso desse dom de forma correta na busca da verdade. Isso que é importante. Então tá. Vamos então agora para eleição incondicional. Bom, a eleição incondicional é outro ponto muito difundido e muito não aceito por alguns ciclos. Eu usei um exemplo, é por isso que eu falo, eu sempre gosto de usar exemplos bíblicos. Eu usei o exemplo de Abraão e Jacó, né? E posso usar tantos outros exemplos, como o próprio apóstolo São Paulo, enfim. Deus, ele escolhe de forma incondicional os seus. Quando nós observamos o texto de que Deus amou o mundo de tal forma, ele deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer. Deus não está falando na palavra do grego original mundo, ali, ela não se refere à humanidade de um modo geral, mas sim de uma categoria, podemos assim dizer, ou de uma parcela que seria, no caso, um indicativo daqueles que Deus escolheu ou que foram eleitos para a salvação. Eu creio em dupla predestinação, podemos assim dizer. Por quê? Seria uma inconveniência teológica dizer que Deus elege alguns para a salvação. Se Deus elege alguns para a salvação, obviamente, eu não preciso nem afirmar. O próprio fato de eu acreditar que Deus elege alguns para a salvação me dá o respaldo para dizer que os que não são eleitos para a salvação são eleitos para o quê? Para o inferno. Então eu acredito nessa dupla predestinação. E, infelizmente, e eu observei recentemente em algumas mídias sociais que seria um absurdo Deus condenar pessoas para o inferno. Não é Deus que condena, ou Deus jamais condenou. O próprio homem fez isso. O próprio homem. Entra o fato da questão da responsabilidade humana. A responsabilidade humana ela não pode ser desconsiderada. Nós não podemos aplicar a responsabilidade humana
em esferas espirituais ou místicas. Nós não podemos, porque não está no nosso controle. Mas aquilo que está diante do meu controle absoluto é de responsabilidade única e exclusivamente minha, certo? E as pessoas confundem. Por que as pessoas confundem? Porque as pessoas tendem, irmã Keila, a juntar todas as coisas. E as coisas não podem ser feitas assim. Você não tem que juntar tudo numa coisa só. A gente tem que separar as coisas. A gente tem que saber aonde se aplica determinada coisa. E a eleição, ela é algo que se manifesta gradativamente. Outro texto que é muito interessante é o fato, logo após a sentença lá do Éden, Deus chega no homem, né? Fala para o homem, ó, é o seguinte, você fez isso daí, maldita é a terra por tua causa, vai viver do suor do teu rosto e ponto final. A serpente, olha, você vai rastejar para sempre, vai comer pó, literalmente, é isso aí. E a mulher, ó, você vai ter dores de parto e tem porém. E as pessoas, é por isso que eu falo, as pessoas elas leem mal, as pessoas leem muito mal. Ó, você vai ter dor de parto e é o seguinte: eu porei inimizade. Olha só o texto. Eu porei inimizade entre a descendência da serpente e a sua. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Que ele, em função da queda do homem, estabeleceu que haveria uma rixa entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. As pessoas esquecem de ler esse texto de forma correta. Tá? É por isso que temos que ler bem devagar para a gente entender o significado real do texto. E então, desde o início, pessoas nascem. Pessoas nascem, pessoas nascem, pessoas nascem. Eu estava brincando com um amigo e eu falei, falando com esse amigo, já há muito tempo atrás, eu falei, rapaz, eu não sei como que bandido é bandido. Eu não sei como que bandido é bandido. Se eu pego uma arma, coloco na cintura, eu não consigo atravessar a rua, porque eu vou olhar para tanta gente, para tanto lugar, que de repente vai aparecer uma viatura e eu vou pensar que a viatura vai me parar. É igual quem está dirigindo o carro sem carta, né? Quando ele está sem habilitação, a polícia para, mas quando ele está com habilitação, ninguém para. Parece que é uma coisa, é um estigma, né? Agora o bandido o criminoso não. Ele anda com arma, ele pega um ônibus com arma, ele vai pega o metrô com arma, ele atravessa a rua com arma. É algo natural. Ou seja, parece que nasceu para aquilo ali. Nasceu para o bandidismo, podemos assim dizer. Então pessoas nascem. Pessoas nascem. Caim nasceu. Do mesmo modo que nasceu Abel. Quem é bom nasce. Quem é ruim nasce. E isso não sou eu que decido. Não é aquele pensamento precipitado que eu acho ridículo de que a ocasião faz o ladrão. Não, eu não acredito que a Não. ocasião faz o ladrão. Jamais. Então quer dizer que eu moro na comunidade, na favela, eu vou ser ladrão? Os maiores criminosos do nosso país moram em condomínios de luxo. Né? Então esse negócio de a ocasião faz o ladrão é negativo. Pessoa nasce. Nasce o bom e nasce o ruim. Nasce o que é do caminho direito e nasce do que é do caminho tortuoso. E as pessoas elas não querem assumir essa responsabilidade, elas querem transferir, porque desde o início o homem quer transferir suas responsabilidades. É por isso que eu acredito, sim, na responsabilidade humana em determinadas esferas. Porque se eu não crer nisso, obviamente, eu vou estar transferindo a minha responsabilidade. Ah, eu fiz isso porque Deus estabeleceu que eu faria isso. Eu matei porque Deus estabeleceu que eu iria matar. Não, você matou porque você tomou a sua liberdade do mesmo modo que nasceu Caim e matou Abel. Tá? Então, a eleição ela é algo bíblico de Deus, diferentemente daquela ideia arminiana, por exemplo, de que o homem ele pode negligenciar esse chamado. Por exemplo, hoje eu quero ser salvo. Ok. Hoje eu não quero ser salvo. Amém. Eu até brinquei um dia desses numa ministração online, onde algumas pessoas, se pudessem falar com Deus, Deus, espera mais 5 minutos que eu consegui pagar minhas dívidas agora e eu vou fazer uma viagem. Se as pessoas pudessem falar isso para Deus, falariam. Porque você vê o nível de como que o ser humano é.
Então, a eleição é bíblica, a eleição é de fato incondicional. Deus escolhe, Deus estabelece, Deus chama homens e mulheres para a salvação segundo a sua vontade pré-estabelecida desde a fundação do mundo, diferentemente como acreditam os teístas abertos de que Deus sabe esse minuto, mas no minuto seguinte Deus já não sabe de nada. Então, para aqueles que nos assistem, saiba que se vocês hoje estão assistindo ou vão futuramente assistir essa live, entenda que você é escolhido de Deus. E muitas pessoas, irmã Keila, elas esbarram na ideia de que, poxa, aquela prática que eu sempre pratiquei, aquele pecado, aquela ação pecaminosa, como que eu sou um eleito de Deus se eu não consigo parar com essa prática? No tempo certo, no tempo de Deus, essa prática vai se tornar algo do passado. Não é uma ação sua, é uma ação deliberada do Espírito. É o Espírito que transforma, que convence, que muda. Não sou eu, é o Espírito. E isso é de forma gradual. Paulo, antes de ser o grande missionário, mesmo sendo um grande fariseu, um grande filósofo, um grande teólogo, ele não olhou para os diplomas que ele possuía, mas ele estudou 14 anos antes de se lançar ao campo missionário. Então, algumas esferas da vida cristã são de forma gradual. O importante é nós termos o sentimento real de que somos eleitos, de que somos escolhidos de Deus e que Deus nos chamou ou nos predestinou para a salvação. Eu vejo por mim, como Deus tem transformado a minha vida, como se eu disse, é gradual, né? Pecados que eu cometia durante anos e eu perguntava como que eu não consigo me libertar disso, o Espírito Santo agora tem me libertado, entende? Outra coisa que eu ouvi muitos anos, né? Se você fizer algo errado, Deus vai riscar o seu nome no livro da vida. Nossa, isso é muito dito no meio pentecostal, né? Como se o Senhor tivesse um papel, um liquid paper, um corretivo, fosse colocando o nome no livro da vida hoje, amanhã apagando, colocando de novo hoje, amanhã excluindo. É muita heresia É, mesmo. eu já ouvi isso e já ouvi inclusive o contrário, aquela outra frase, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. E as pessoas, não, isso é um absurdo teológico. Não, não é um absurdo teológico. Uma vez salvo, salvo sim para sempre. Salvo sim para sempre. Porque a partir do momento, irmã Keila, que você tem um encontro real com Deus, nada, aí entra a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, a fome, a espada, a prostituição, os vícios. Quem nos separará? Quem tem mais força do que Deus? É ridículo. É você colocar o nosso Deus como um demiurgo, um Deus pequeno. Quem pode nos separar? Se eu tive um encontro real com Cristo, o que tem poder ou quem tem o poder de fazer com que eu me afaste desse Cristo? Então, se eu tive um encontro genuíno com Cristo, estou salvo? Estou salvo sim para sempre, porque é impossível eu me afastar. Do mesmo modo que é impossível eu parar de pecar. Enquanto eu estou preso nesse corpo, vou pecar. Enquanto eu estou preso nesta terra, vou ser um pecador. Sou um pecador todos os dias. Durmo em pecado, acordo em pecado, faço minhas refeições em pecado. Por quê? Porque o pecado é um estigma. Pecado não é só o que eu pratico. Pecado é o que eu me transformei. E só pode mudar esse espectro a salvação que é encontrada em Cristo. Então, é ridículo. Se eu estou salvo para sempre, ponto. Não tem esse negócio de que, como você falou sabiamente, perder a salvação, que é um conceito de Armínio, que foi considerado uma heresia no Sínodo de Dort, como nós falamos lá no início. Então, infelizmente, e nós estamos falando aqui, tirando exemplos bíblicos, você percebe que desde o início, somente Bíblia. Eu poderia citar as coisas que Calvino citou, mas Calvino disse na página tal do livro tal. Não. A Bíblia me dá o respaldo. É por isso que eu gosto da palavra de Deus. É claro que poderíamos citar aqui Calvino, o que Calvino falou, mas a palavra de Deus já nos diz.
E o que vai contra a palavra de Deus? Filosofias humanas? Não. Então, é um erro abissal, né, infelizmente. E as pessoas creem nisso. Eu tive um professor, só uma oportunidade para falar, professor de História da Igreja, isso em 2002, professor Enéas, formado em História da Igreja e formado em Arqueologia. Não sei nem onde ele está mais, nem sei nem se ele é vivo, embora eu sou jovem ainda. Mas isso foi em Não é o 2002, professor candidato a Enéas. presidente. Não é esse Não é Enéas do Prona, não. Não é o do Prona, é tá. outro Enéas. E ele, isso em 2002, ele falou uma coisa assim, qual que é a igreja que mais cresce em número de membros? Aí todo mundo, igreja tal. Aí depois ele falou, legal, é essa mesmo. E qual a igreja que mais perde membros? Aí todo mundo, a mesma igreja tal. E ele falou, realmente. Por quê? É fácil você ser inserido no contexto de uma igreja carismática. É fácil, porque é conveniente. É aquilo que nós estávamos falando. Ah, hoje eu estou salvo, hoje eu estou bem, estou salvo. Aí no outro dia, puxa, eu não acordei legal, não estou salvo. É desse jeito, né? É conveniente, mas a partir do momento que Deus vai te convidando para um particular, Deus vai te chamando, chamando. Infelizmente, eu não tenho a primeira Bíblia que eu ganhei aqui comigo. Se eu tivesse, eu mostrava para você uma Bíblia desse tamanhozinho que eu li ela 5 vezes. Desse tamanhozinho, li 5 vezes. Por quê? Deus vai te convidando. É como se Deus falasse assim, meu filho, é o seguinte, eu te elegi. Agora eu quero que você conheça de mim. E quando nós nos entregamos a isso, que é aquilo que você falou também, quando se busca esse conhecimento, a mente abre. E a igreja que sempre ganhou muitos membros, esse membro que conhece a verdade, o que acontece com ele? Ele sai dessa igreja. Ele começa a orar a Deus para que Deus dê direção, para que ele encontre uma igreja que tenha pão. Né? E tem muitas pessoas que dizem que casa do pão é Belém, né? Mas isso só na Bíblia. Na Bíblia, Belém, casa do pão. Verdade. Não o Belém que nós conhecemos, que é muito conhecido no Brasil inteiro, que é a maior instituição pentecostal do Brasil, né? Não é Belém lá da CGADB, não. Porque ali tem pouco pão, viu? Né? Ou muito em alguns lugares. Eu não posso deixar de citar aqui uma das pessoas que eu mais amei, um dos pastores que eu mais amei, tive a oportunidade de conhecer e de muitas vezes almoçar com ele, pastor Severino Pedro da Silva. Mais de 30 livros pela CPAD, e por mais que ele é assembleano de sempre, dentro dele ele sabia a verdade. Severino Pedro da Silva era inteligentíssimo, Deus o recolheu, Deus o chamou. Então, assim, infelizmente as pessoas têm dessa. A igreja ela consegue ganhar muitos novos membros, mas acaba perdendo. Por que perde? Porque as pessoas vão descobrindo a verdade e vê que ali a verdade não está sendo falada. E aí migram para igrejas que de fato apresentam a palavra de Deus com verdade, com inteireza, com convicção, com subsídio. E aí a pessoa ela acaba migrando, saindo dessa igreja para uma igreja mais bíblica. E amém por isso, né? Vamos para o terceiro Justamente, ponto, graças a então. Deus por isso. Redenção particular ou expiação ilimitada? Bom, esse é o ponto do terceiro ponto, onde o calvinismo afirma que a expiação ela se limitou apenas aos eleitos. Cristo não morreu por todos, que é aquele texto que eu citei, né, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não viesse a perecer, mas que tivesse a salvação. E que as pessoas entendem que esse mundo se refere a toda a humanidade e que não é bem assim. Nós observamos que Cristo de fato morreu pelos seus eleitos, por aqueles que Deus o concedeu ou entregou a ele. Né? Nós verificamos isso tanto nos evangelhos como nas epístolas de Paulo e sobremodo, o que o próprio Gamaliel falou com relação ao crescimento do cristianismo. O cristianismo
forte ascensão, muitos procuraram Gamaliel. E Gamaliel foi muito sábio e muito taxativo. Gamaliel respondeu: olha, se não for algo de Deus, por si só vai acabar. Por si só vai acabar. Mas se for de Deus, vai crescer. Né? E cresceu. Sinal de que era de Deus, de que é de Deus. E então, o fato é de que Cristo não se entregou deliberadamente pela descendência do mal, pela descendência negativa, pela descendência daqueles que nascem para serem oposição àqueles que nascem para servir a Deus. Eu não quero dizer aqui que o que é criminoso hoje significa que ele será criminoso a vida toda. O maior exemplo disso é Paulo. Se nós observássemos um Paulo no dia de hoje andando na rua, nós falaríamos: nossa, esse cara aí está condenado ao inferno. Mas não era assim. Tem muitos Paulos nas cadeias do Brasil. Tem. Tem muitos Paulos perambulando na rua. Tem. Tem muitos Paulos que hoje estão cometendo crimes. Tem. Porque eu estou vendo hoje, mas Deus já o predestinou. Deus sabe que lá na frente vai ter o encontro, vai ter o dia da pessoa. E isso é um privilégio de poucos, não de todos. Tá? Um outro equívoco também com relação ao texto que é lido quando as crianças vão de encontro a Jesus. Tá? Jesus fala assim: não impeçais que venham até mim. O reino de Deus é deles. As pessoas entendem ali no texto que as crianças, no entendimento, significam crianças literalmente. Mas o Senhor não está falando do fato de serem crianças literalmente, mas sim do sentimento que a criança carrega. Qual que é o sentimento que uma criança carrega? É inocente. Se você pegar um comprimido mortal e falar para a criança: olha, isso aqui uma balinha de menta. Uma balinha. Ela é inocente, ela vai pegar aquilo, vai colocar na boca, vai falar: é gostoso, mamãe, é gostoso, papai, vai dormir e vai morrer, porque é inocente. Esse é o sentimento de inocência. Não está falando que só porque é criança, aí é um outro ponto muito complicado. Então quer dizer que a criança já está salva? Não acredito nisso. Não acredito. Porque então, desde o início, Abraão não precisaria circuncidar no 8º dia todos os filhos de Israel. Tá? Embora Abraão não foi circuncidado, Abraão foi circuncidado já velho. Antes de ser circuncidado, as promessas de Deus já eram reais na vida de Abraão. Só que Deus estabeleceu a aliança. E os presbiterianos, inclusive, afirmam o pensamento do pedobatismo, baseando o pedobatismo nessa origem da circuncisão, como o ato do batismo ser um ato que substitui, na versão, digamos, Antigo Testamento e Novo Testamento, o novo batismo, no caso, o batismo atual, substituindo a circuncisão no 8º dia. Então, é fato de que as pessoas elas têm que ter em mente de que Cristo, por mais que doa para muitas pessoas, não se entregou deliberadamente por toda a humanidade. Não, mas sim por aqueles que Deus predestinou, que Deus colocou em suas mãos. E é nisso que também nós cremos. Nós, como a própria palavra de Deus nos diz, não podemos tirar o joio junto do trigo. Vai ter o dia certo que vai ser separado o joio do trigo. Deus não morreu pelo joio. Deus, ou seu filho, morreu pelo trigo. O joio foi implantado. Desde a fundação do mundo, o joio está implantado em nós. Está em nosso meio. E esse joio vai ser extirpado. Então, para que haja joio, para que haja essa separação, obviamente, é questão lógica, Cristo, evidentemente, não morreu por todos. De forma alguma. E isso aqui vai para o ar. Cristo não morreu por todos. Não poderia morrer por todos. Deus não vai tomar o culpado por o inocente ou o inocente por culpado. Deus é justo. Deus é correto nas suas ações. E dizer que por toda a humanidade ele se entregou é um equívoco teológico também.
Então, para aqueles que nos estão acompanhando, fica aí então essa questão. Mas não se sintam mal, se sintam salvos, porque se chegou até aqui, se está acompanhando essa live, e está buscando esse conhecimento, que muitas pessoas colocam o calvinismo como diabólico, não, o calvinismo não é diabólico. O calvinismo é esclarecedor, ele é real, ele é bíblico. Diabólicos são os pensamentos que colocam no homem o poder de decidir se quer ou não quer Deus. E isso não corresponde com a verdade. Porque desde o início, Deus escolhe. Um outro texto que diz que Deus não faz acepção de pessoas. No sentido amplo, Deus não faz, de fato. Deus não Posso faz fazer um acepção de comentário? pessoas. Pode, pode, Posso falar? pode, Assim, ó, falando pode. ainda sobre o joio e o trigo, né? A bondade do Senhor se mostra em que ele permite que o joio cresça na terra dele, que ele receba a chuva dele, que ele continue crescendo, que ele continue ali, vivo sem ser ceifado. A bondade do Senhor já é demonstrada aí, entende? Mesmo que seja o trigo escolhido. É o que a palavra de Deus nos diz, que o sol nasce para justo e injusto. A chuva vem para todos. Não há para esse que é salvo, vou dar chuva, para esse que não é salvo, não vou dar chuva. Não. É que aquela coisa, irmã Keila, as pessoas elas querem o fácil. Elas querem o fácil. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele é desse jeito. Ele sempre vai olhar pelo lado fácil. Ele sempre vai querer o fácil, o conveniente. E, infelizmente, abraçando o conveniente, muitas pessoas se afastam da verdade. É por isso que nós temos inúmeras pessoas envolvidas em situações a qual, ao invés de se libertarem, estão mais presas. Estão mais presas no legalismo religioso, estão mais presas no conceito de igreja nos dias de hoje, porque a igreja de Cristo é diferente da igreja de Constantino. Nós podemos falar isso em uma outra oportunidade sobre a história da igreja. A igreja de Cristo, a igreja institucional de Cristo, porque é bom frequentarmos a igreja institucional. Eu não sou defensor da ideia de que destemplado, sabe, não frequenta a igreja. Eu não sou defensor dessa ideia, não. Não acho correto. Perdão, eu não acho correto. Mas Seguidores. desde que essa igreja seja de Cristo. Isso, desde que esta igreja seja uma igreja cristocêntrica, uma igreja de Cristo. Não uma igreja de Constantino, porque a igreja de Constantino é uma igreja de interesses. É uma igreja de toma lá da cá. É uma igreja, ó, você me dá isso que eu te entrego aquilo. E a maioria das igrejas hoje são igrejas pautadas em Constantino, no pensamento de Constantino, na igreja política, na igreja social. Inclusive no meu livro Teologia Sistemática eu falo dessa aberração que é a teologia do evangelho social, ou podemos assim também dizer, como é muito proliferada como missão integral, coisas do tipo. Você vê, né, a live sobre 5 pontos de calvinismo e quantas coisas nós estamos falando aqui. Enfim, então é um equívoco entender que Cristo morreu por todos. Todos têm a oportunidade de viver aquilo que Deus criou. Uma coisa é viver o que Deus criou, outra coisa é fazer parte da salvação que Deus predestinou para alguns. Isso é algo completamente diferente. Certo. Então vamos para o quarto. Vamos Graça para o quarto. eficaz, a graça eficaz ou irresistível. Certo. A graça eficaz ou irresistível, você percebe como o calvinismo ele preenche um ao outro, né? Uma sequência muito interessante. O sacrifício de Cristo ele foi suficiente. O sacrifício de Cristo ele foi totalmente capaz
de limpar a mancha que havia no ser humano, naquele que ele elegeu. Então, essa graça que ele confere, essa oportunidade de salvação que ele confere de uma forma onde é impossível o ser humano ou qualquer pessoa, assim podemos dizer, negligenciá-la, deixá-la de canto, fazer com que a pessoa pense assim, poxa, é aquilo que nós falamos no início, hoje eu estou salvo, amanhã não estou salvo, hoje meu nome está escrito no livro da vida, amanhã o meu nome não está escrito no livro da vida. Tem pessoas que acreditam nisso, viu? Tem pessoas que acreditam que literalmente existe um livro, que Deus tem uma caneta Bic escrevendo e um corretivo para apagar no dia seguinte. Tem pessoas que acreditam nisso. Então, a graça de Cristo é irresistível porque é um ato deliberado de amor de verdade que ele confere aos seus eleitos. É importante nós mencionarmos que eu não sou dispensacionalista também. Muitos entendem que vivemos a dispensação da graça. Você acredita que já ouviu isso? E eu não sou dispensacionalista, mas conheço a tese, e que nós vivemos no mundo de graça, no mundo de oportunidade, no mundo onde temos a oportunidade de regeneração. Imagine se nós não estivéssemos na graça, o tanto de coisas que acontecem no mundo. Então, a graça irresistível significa dizer que quando Deus decide salvar um pecador de forma particular, a quem ele escolheu, o seu poder é tão grande que é impossível essa pessoa chegar e falar, não, não quero, não aceito. É como se Jesus estivesse batendo a porta do seu coração e você falasse assim, Jesus, eu não quero não, viu? É impossível, porque não sou eu, é Ele. Como diz o texto, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E como contexto disso, o outro texto muito importante, que nos fala referente que por Ele, que tudo dele, e para Ele, são todas as coisas. Então, é impossível negligenciar tal chamado. É impossível eu dizer não. Do mesmo modo, irmã Keila, que é impossível aquele que não tem esse chamado aceitar a fé. É impossível. Por exemplo, você já teve experiência, aquela história da mãe que ora a vida inteira pelo filho. E o filho morre nas drogas, morre sem salvação. Foi porque a oração da mãe não funcionou? Não. Porque por mais que eu possa orar, a vontade máxima é de Deus. O que Deus diz lá em Hebreus? O que Deus fala sobre promessas lá em Hebreus? Você já ouviu aquele hino que diz quem tem promessa não morre? Você já ouviu, né? Quem Sim, tem promessa não é. morre? Claro que morre. Claro que morre. Como assim quem tem promessa não morre? Qual a maior promessa? Qual a maior promessa que Deus nos deu? A promessa, qual que é a sublime, a maior de todas? É a salvação. Então, se a maior promessa é de salvação, basta cumprir essa. Não, Deus prometeu que eu vou me transformar no maior ensinador teológico do Brasil. Aí no dia seguinte você está no avião, o avião cai e você morreu. Mas e a promessa de Deus não se cumpriu? Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Deus fez a promessa, mas havia uma promessa maior. E a promessa maior era de salvação. E Deus entendeu que deveria, naquele momento, encerrar por ali a vida do camarada. Então quem tem promessa morre. Não sou eu que vou mudar, não sou eu que vou decidir. Não sou eu que vou fazer com que, com que Deus mude de ideia. Tá? Desde sempre, quando Deus ele quer fazer uma coisa, é igual eu sempre costumo dizer, Deus é muito grande para se interferir em coisas pequenas pessoais. Você pode olhar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Deus sempre quando se manifesta, por mais que ele faz uma promessa pessoal, ela é de proporção
global. A promessa para Abraão foi pessoal, mas de proporção global. Promessa para Isaac, promessa para Jacó, promessa para Moisés foi pessoal, foi para ele, mas global. Nínive, vou destruir Nínive. Ele falou com Jonas, mas era Nínive, era uma coisa grande. Da mesma forma com Isaías, com Jeremias, sempre coisa grande. Aí a pessoa ela acha que Deus, criador dos céus e da terra, vai descer aqui, vai falar um monte de palavras em línguas no ouvido dele e vai falar: eis que eu te digo que estou eu transformando a sua vida, estou eu mudando o seu cativeiro, estou eu fazendo você um grande pregador, porque hoje sinônimo de pregador é isso aqui, né? Dinheiro. Não há mais outro interesse. Eis que eu vou te fazer, eis que grandes portas vão se abrir. O que tem mais aí são portas para se pregar. Cada vida é uma porta para se pregar. Eu não preciso pregar nos maiores eventos do mundo. Mas as pessoas acham que chamada de Deus é quando você prega nos maiores eventos do mundo. Então as pessoas se baseiam nisso. E Deus não é isso. Deus é coisa maior. E a maior é a salvação. É por isso que é irresistível. Quando Deus quer salvar alguém, ele vai lá e salva. Não tem essa de perguntar para a pessoa. O sacrifício de Cristo, ele é taxativo. Ele é objetivo, ele é claro, ele é irresistível, como Calvino falou, e não resistível, como defendeu Armínio e seus seguidores. Não algo que eu posso negligenciar, não algo que eu posso dizer não. Como eu posso dizer não para Deus? Como eu posso dizer não para Deus? Infelizmente, as pessoas preferem essa ideia, defender a ideia de que podem sim dizer não para Deus. E acabam aí vivendo uma vida de ilusões. E Deus não ilude ninguém, irmã Keila. Deus ele não ilude. Deus ele é muito santo, ele é muito sábio. E muitas pessoas nas igrejas estão iludidas, passando uma vida de legalismo, vivendo uma vida de legalismo, e não viveu ainda a vida. Está com 20, 30, 40 anos de idade. E não viveu a vida. Não aproveitou a vida, não curtiu. Porque está baseado no legalismo. Ah, mas curtir? Claro, eu curto pra caramba. Esses dias eu estava no Skyscanner procurando o próximo destino para eu viajar. Eu não preciso só receber convite. Ah, eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, eu vou lá. Não, se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, eu vou lá e vou. Não tem essa, eu trabalho, O né? Eu não pessoal dependo. Então, já, ima- é, já imagina aí o seu curtir como ir pra balada, né? as pessoas pensam nisso. Você vê como que não é isso. É curtir a vida, é você acordar de manhã e sabe, sentir, cara, tô vivo, meu, vou fazer alguma coisa da minha vida. Isso é bom, isso é se sentir pleno, isso é sentir que Deus tem salvação para você, que Deus te presenteou com a salvação. Que você vai sair na rua, vai sentir o sol e vai ter a certeza que a graça irresistível, que você disse sim, que você falou eu também quero, Deus quer, eu quero. Não eu quero e Deus tem que querer também. Você entendeu? O que acontece no meio carismático? Eu quero, Deus tem que querer também. Não é assim. Deus quer, então eu também quero. É isso que a gente tem que viver. É dessa forma que nós temos que ensinar as pessoas a seguir a vontade única e perfeita de Deus. Certo. Mais algum comentário sobre a graça eficaz? Ou vamos pro 5? Vamos para o 5, né? A gente já falou tanto. Tá bom, então. Perseverança dos santos. É aquela coisa que nós falamos, né? É... Quem é salvo, salvo para sempre. Sim. Por que salvo para sempre? Porque nós já explicamos lá atrás. A partir do momento que eu tenho um encontro genuíno com Cristo, a partir do momento que eu tenho um encontro real com Cristo, é impossível eu negligenciar ou cair da graça. Né? É impossível eu deixar de lado, podemos assim dizer, o fato de que, poxa, eu tô salvo, aquela coisa, né? Eu tô salvo, legal, tô salvo. Só que, puxa, eu cometi esse pecado, significa que eu não estou salvo? Significa que eu preciso ser arminiano? Não, não significa que você precisa ser arminiano. Significa que você precisa entender a palavra de Deus. O pecado,
As pessoas associam muito, irmã Keila, pecado com consequência de pecado. As pessoas associam muito pecado com consequência de pecado. O pecado está em nós. Isso não muda enquanto estivermos aqui. Problemas são as consequências. Por exemplo, nós estamos adultos aqui, nós podemos falar sobre. Por exemplo, um casal, ele deliberadamente cedem a um desejo carnal, de um ato inconsequente, de um momento de, digamos, instabilidade madura. E esse casal, eles praticam um ato que cremos que deveria ser consumado pós-casamento. Tem consequências. O pecado já foi feito. O problema são as consequências. Qual a consequência de um ato precipitado? Nesse caso, de dois jovens que têm um relacionamento precipitado sexualmente. Consequência: uma doença sexualmente transmissível, uma gravidez indesejada, um risco iminente de um aborto, uma instabilidade familiar de ambas as famílias. Consequentemente, qual é o salário do pecado? A morte. Uma coisa foi o que eles fizeram, pecado. Outra coisa é a consequência do pecado. Isso é um fato. A mesma coisa se dá quando eu penso tudo isso na minha mente. Há uns 20 anos atrás eu falei para um amigo: você acha que hoje as coisas estão mais fáceis do que na lei? Não, hoje as coisas não estão mais fáceis do que na lei. Na lei, era até simples. Você cometia um pecado pequenininho, você levava um pardalzinho, né? Você colocava o pardalzinho aqui debaixo da roupa e você levava, ninguém via o seu pecado. Mas se você cometesse um pecado muito grande, você tinha que levar um boi. E aí não tem como esconder o boi. Vai esconder o boi, não. Todo mundo viu, olha lá, que ele deve ter cometido um pecadão, viu? Enfim. Na graça, não. Na graça, nesse contexto, nós estamos falando de um ato precipitado. Na graça, o que Cristo falou? Cristo falou o seguinte: na lei é o seguinte, você tomava a mulher de A ou homem de B e tal, se deitasse com aquela pessoa, você cometeu adultério. Hoje, não. Você está vendo o irmão ali, pensou, pecou, já caiu em adultério. Não sou eu que estou falando, foi Cristo. Cristo disse. Eu estou lá na igreja, pregando um terno legal, todo cheiroso, bonito, não sou casado. Aí tem uma irmã ali, do ser humano, ela vai longe, nós somos seres humanos. Pensei 20 anos de relacionamento com a irmã, 3 filhos. Logo para ter filhos tem que ter alguma coisa, né? Ou seja, já pensei tanta coisa aqui que eu cometi um adultério, pequei. Ou seja, Jesus tirou do papel e colocou na consciência do homem, das pessoas. Não vai mudar, é imutável. Enquanto estivermos aqui, somos sujeitos, estamos fadados a essa situação. Mas não significa, como defendem os arminianos, que nós vamos cair da graça. Porque cair da graça significa dizer que existem muitas coisas que podem nos separar do amor de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que não há nada que pode nos separar. Você percebe que é um choque de opinião, de um conflito. Como que eu vou cair da graça? Como que eu vou me distanciar de Cristo se a própria palavra de Deus me diz que não há nada que me afaste, que possa vencer a situação de que eu tenho para com Cristo fé? Nada. Então, aquele que é salvo, ele permanece salvo. Porque aquele que é salvo, ele é transformado. Quem é salvo de fato, ele é transformado. E ela é gradativa, ela é gradual. Isso não sou eu. Não sou eu. Isso é obra do Espírito. Não sou eu querer ajudar a Deus a mudar as coisas. Deus não quer de ele. Ele é autossuficiente para mudar a minha vida. Eu só preciso me abrir. Eu só preciso crer. Eu só preciso continuar perseverando.
Isso depende de mim. Agora, cair, jamais. Cair da graça, perder a salvação, jamais. Então, como nós falamos aí desse último ponto, né? Então que fique essa palavra para as pessoas que têm medo. Nossa, será que eu perdi a minha salvação? Não. Se você é um crente salvo em Cristo Jesus, você não perdeu. Não é o que você fez ou o que vai fazer, porque você ainda está aqui. Você não fez hoje, faz amanhã. O que vai mudar? Não vai mudar nada. Quem muda é Cristo. Ele vai mudar, ele vai transformar. No tempo dele, no momento dele, na situação em que ele entender que é o momento. Quando ele entender que é o momento de transformar 100% a vida do homem, de mudar totalmente a vida do homem, ele faz. Ele tem o poder de fazer. Ele criou todas as coisas. Eu converso muito com a minha filha tem 11 anos, e eu converso muito com ela, principalmente sobre questões do universo. Eu sou fascinado pelo universo, eu estudo, leio bastante. O quão grande Deus é, o quão grande o nosso Senhor é. Então, fique com a palavra, fique com essa palavra de conforto para as pessoas que estão presas no legalismo. Ore a Deus, saia desse legalismo, saia desse pensamento de que perde a salvação, de que isso, de que aquilo, de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Rituais, copo com água em cima do rádio, copo com água em cima da televisão. As pessoas falam tantas coisas ao invés de ensinar a verdade. E então nós temos que entender que Cristo morreu por nós, seus eleitos, morreu por nós, e recebemos o dom da fé, que recebemos a salvação. E fica com essa palavra. Fica com essa palavra. Uma outra oportunidade, nós podemos falar também do arminianismo, de outras vertentes, para que as pessoas também conheçam. Existem muitos equívocos em Calvino? Existe. Os 2 primeiros anos que Calvino permaneceu em Genebra, ele quase destruiu a Suíça. Quase destruiu a Suíça. As pessoas não podiam cortar o cabelo de uma determinada forma. Ele colocou vigilantes em cada esquina para verem o que tem dentro da casa das pessoas. As pessoas não conhecem essa história de Calvino. As pessoas também não conhecem a história de Martinho Lutero. As pessoas só lembram de Martinho Lutero naquela imagem belíssima dele pendurando as suas 95 teses, mas esquecem que Martinho Lutero, ele era um nacionalista. Um dos interesses de Lutero não era reformar a igreja. Um dos interesses de Lutero era fazer com que o poder da igreja não se concentrasse somente em Roma. Ele queria que o poder da igreja se transferisse para a Alemanha. Isso ninguém fala. Esses homens que a gente aplaude são homens como nós. Cristo é a razão de todas as coisas. Cristo foi sem pecado. Em outra oportunidade, nós podemos falar sobre o Jesus histórico? Podemos. Que Jesus poderia pecar pelo seu subconsciente? Podemos falar sobre esses pensamentos teológicos complexos que também não são falados nas igrejas. Poxa, Cristo podia pecar? Quem Ele era criou o mal? 100% homem? Quem criou o mal? Essa Hoje, então, uma outra oportunidade a gente pode falar. E para finalizarmos, nós falamos da tulipe, ou tulipa, ou outro termo que as pessoas usam, que no caso são 5 pontos, né? Então, sei que se diz calvinista que não sabe os 5 pontos, só você lembrar da tulipe, ou da tulipa, que é a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Tulipe, porque está em inglês, total depravity, inconditionation election, limited atonement, irresistível grace e perseverance of saints. Acho que é isso. Essas 5. E
E é isso. Sigamos aí na busca de conhecer a verdade, de conhecer ao Senhor. Mais uma vez quero agradecer, Keila, pela oportunidade. E sempre que desejar, estamos à disposição. Quando eu for aí para o lado do sul, farei questão de avisar, se for perto aí. Eu não me lembro se eu já fui para Rio Grande do Sul. Acho que eu nunca fui para Rio Grande do Sul, fui Paraná e Santa Catarina. Rio Grande do Sul, acho que tinha um convite para Santa Maria, mas acabou não dando certo. E é isso. Ficou aí os 5 pontos. Procuramos ser não muito técnico, porque o propósito é levar um conhecimento para as pessoas que não têm esse acesso. E se as pessoas querem conteúdo técnico, compre aqui o meu livro. E com certeza vai ser de grande valia para aqueles que adquirirem. Amém? Amém. Muito obrigada. Tá? E já vamos marcar uma próxima aí. Vamos escolher um tema, né? E daí a gente Sim, sem combina, dúvida. viu? Que Deus abençoe a sua vida, continue te usando no ensino e também abençoe quem estiver assistindo e quem for assistir mais tarde aí, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. Fiquem todos na paz.